que enobrece o fundo da alma, onde se diz não haver mar, há mares, de amor, de amores, de vida, encanto e sabores. Onde o canto encanta, a vida canta o nosso orgulho de ser Minas Gerais. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá, e prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol, que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura a Contec com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo, e pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band, uai! Já ouviu a Band FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquelas que a gente gosta de cantar junto. E as novidades que você precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Não foi longe. Homem que arrastou mulher pelos cabelos é preso. Queimaduras de 3º grau. Mulher fica ferida durante incêndio em apartamento em Uberlândia. Atestado por motivo real. Mudança nas regras de emissão de atestado médico na rede de saúde de Araxá. Andou longe. Foragido da Justiça de Uberaba é preso na Argentina. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, desejando a todos uma ótima quarta-feira, metade da semana, semana mais curtinha para alguns, sexta-feira, feriado em muitas cidades aqui da nossa região, Nossa Senhora da Abadia, então aproveite o restinho da semana da forma mais produtiva e bem informada aqui no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação ao nosso BandZap liberado para você no alto da tela. Você pode comentar os assuntos comigo, mandar a sua bronca. Aqui você tem voz ativa, tá bom? Seguimos juntos também na internet. Estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube, que lá você confere a gente onde você estiver e toda a nossa programação fica disponível para você assistir a hora que você quiser nas redes sociais, Instagram e Facebook, é @BandTriângulo, com muita notícia para você. As redes do amigo aqui, @Bagnetti, acompanhem lá também, tá bom? Quarta-feira, um dia importante para nós, é o dia de falar da sua saúde, aqui no quadro Médico do Povo. Libera o BandZap mais uma vez, você manda o nome e a idade e a sua dúvida que o nosso médico responde para você, tá certo? Aquela cicatriz que não curou, aquele exame que você ficou em dúvida, aquela dor nas costas que não passa de jeito nenhum. Manda sua pergunta para cá que o nosso médico responde para você. E daqui a pouquinho também quero falar da conta de energia. Fique ligado comigo aqui. Olha, uma maneira para você reduzir consideravelmente a sua conta de energia. Quero contar para você daqui a pouquinho aqui no nosso Minas Urgente, que está só começando.
foi identificado e preso o homem que arrastou uma mulher pelos cabelos. Arrastou ela pelo asfalto num ato de covardia, nos lembrando muito os homens das cavernas. Carlos Vilela já está ao vivo com a gente aqui, trazendo as informações dessa prisão. Essas imagens tiveram uma repercussão em todo o Brasil, viu, Carlos Vilela? E a resposta que o cidadão de bem esperava é justamente isso. Essa, como é que ele foi preso? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos ligados no Minas. Bagnete, essa cena que você citou bem de selvageria aconteceu no bairro Canaã, mais precisamente Rua Betânia. Essa imagem foi registrada por uma câmera de vídeo de monitoramento de uma casa. E essa casa, essa rua, fica perto de onde esse casal mora, reside, no assentamento que tem ali perto do bairro Canaã. E a imagem mostra, claro, esse cidadão, homem de 41 anos, arrastando pelos cabelos a mulher. Essa mulher tem 28 anos. Diga-se de passagem, como você citou, uma cena de selvageria, estilo medieval também. Dá para perceber, inclusive, que essa mulher sendo arrastada, ela já está até meio nua. Ele leva essa mulher para a frente de um caminhão estacionado e ali continua, viu, Bagnete? Não ficou só em arrastar o cabelo dela, não. Ali continua uma sessão de agressões, uma sequência de espancamentos. Enfim, o fato é que essa situação ela não teve um registro em boletim de ocorrência. A polícia tomou conhecimento desse caso aí através das imagens que foram sendo postadas em redes sociais, mas entrou em ação de imediato através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Esse homem, ele foi encontrado poucas horas depois ali pelos investigadores na Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é essa praça do terminal rodoviário, da rodoviária de Uberlândia. E ali ele foi preso, inclusive, pelos investigadores em flagrante, já está no presídio de Assis de Assis. Hoje, pela manhã, a delegada da mulher, a doutora Daniela Novaes Santana, concedeu entrevista coletiva e deu mais detalhe dessa cena terrível e também dos componentes desse ato de selvageria. Vamos ouvir? O motivo da agressão, como sempre, né, qualquer tipo de agressão à mulher é um motivo insignificante. Ele falou que ela estava embriagada e depois eles fazerem uso de drogas e álcool, ela começou a tirar a roupa e em decorrência disso ele ficou com muitos ciúmes, empurrou ele estava bêbado e o que ele falou foi o seguinte, que ele não tinha condições de carregar essa mulher. Então, em decorrência disso, ele arrastou essa mulher pelo cabelo, que ela estava praticamente seminua, arrastou essa mulher pelo cabelo até ela chegar atrás do caminhão e ali eles continuaram uma discussão e ele conseguiu, junto com uma vizinha, uma roupa para que ele cobrisse essa mulher. Resumindo, ciúmes. Tá aí, doutora Daniela Novaes, delegada da mulher. Bagnete, diga-se de passagem, foi também puxada a ficha deste casal. Os dois têm passagens pelo sistema da justiça, inclusive esta mulher, até por tentativa de homicídio, ou seja, são pessoas que têm aí uma ficha, que têm aí um envolvimento com algumas situações de violência e essa situação, inclusive, ela já era recorrente, até relatada pelos vizinhos deles lá nesse assentamento, viu? Pois é, Carlos Vilela, mas nada justifica, né, a forma aí, então, que o camarada estava tratando a mulher, independentemente do passado dos dois, né, dos antecedentes criminais, não justifica, isso não é forma de se tratar uma mulher. Né? Parabéns à Polícia Civil que, independentemente de uma denúncia formal, a partir do momento que a delegada, que a equipe da Polícia Civil tomou conhecimento dessas imagens, foram atrás e prenderam o agressor. Que eu falo e repito, parece da época das cavernas, me puxando uma mulher pelos cabelos. Isso é inaceitável. Tá? Agora, o problema ele é muito mais grave do que a gente imagina. Essas duas pessoas aí, ó, fazem parte lá da Praça da Bíblia, em frente à rodoviária, que está assim de andarilho, que está assim de morador de rua, como em toda a cidade. Já cansamos de falar aqui no programa e ninguém quer debater essa situação. É gente pedindo no semáforo, é gente pedindo na porta de padaria, é gente pedindo na porta de restaurante. Tá difícil a situação, é um problema de assistência social que merece uma atenção. E isso é fruto
desse descaso do que está acontecendo. Crimes, estão cometendo crimes. Pessoas que vêm, sabe-se lá de onde, não têm um mínimo de amparo, também não querem alojamento nos alojamentos que tem na cidade. É um problema social, é um problema policial, é um problema social que desencadeia um problema policial. Vamos discutir isso, município, assistência social. Está feito o convite. Um morador de rua, olha aí, foi encontrado morto em Uberlândia. Segundo a polícia, o corpo estava jogado no chão, várias perfurações pelo corpo. Os militares foram chamados por uma pessoa que passava pelo local e viu o corpo. Igual você vê um cachorro morto na rua, é a mesma situação. A perícia recolheu, inclusive, cápsulas aí, balas, munição próximo ao corpo. E as investigações seguem para tentar identificar quem é a pessoa e quem matou. Problema social gerando problema policial. Um foragido da Justiça de Uberaba foi preso em uma operação internacional. Esse andou longe. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente direto de Uberaba. O camarada foi pego lá na Argentina, Juliano. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, foi capturado no país vizinho, na Argentina, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, pela equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO de Uberaba. O Marco Túlio Santos Almeida, Bagnete, ele já estava sendo procurado desde 2023, quando ele fugiu de um presídio na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 14 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros. Ele cumpriu 3 anos, viu uma brecha, conseguiu fugir do presídio e estava sendo procurado. Então as equipes fizeram um ótimo trabalho de trocas de informações com a polícia argentina, lembrando que esse rapaz estava sendo procurado pela Interpol brasileira e também por outros órgãos de segurança, além do órgão nacional da polícia argentina. Foram feitas as verificações e os policiais conseguiram o endereço que ele estava. As equipes chegaram próxima, viram o rapaz, ele tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Bagnete, ele fez várias cirurgias, inclusive estava utilizando documento falso, mas os policiais uberabenses o reconheceram. Então ele foi preso em flagrante e está na Argentina aguardando os trâmites para ser extraditado para o Brasil e cumprir pelo menos o restante da pena e com certeza mais um pouco pela fuga e também pelo uso de documento falso. Bagnete. Estava turistando lá na Argentina, agora acabou a mamata, ainda vai pegar mais um voo para cá, para Uberaba, e aí vai ficar no resort 5 estrelas, lá no presídio, alimentação 4 vezes por dia. Ele já está acostumado com isso, né? Mas faz parte do processo. Agora tivemos um outro camarada, Juliano, que não precisou andar tão longe aí não para ser pego pela polícia. Ele estava com arma furtada. É isso mesmo, essa apreensão e prisão aconteceram ontem na Avenida Nossa Senhora do Desterro. As equipes da Patrulha de Operações da 41ª Companhia da PM, comandada pelo Sargento Adriano Roberto, receberam denúncias que o homem estava armado perto de um posto de combustíveis. Ele entrou em um carro e saiu do local. Os policiais militares fizeram rastreamentos e abordaram o envolvido. Durante buscas, ele, que já era conhecido nos meios policiais, os militares encontraram na cintura dele um revólver calibre 38. Os policiais encontraram, inclusive, uma documentação de outra arma, questionaram. Ele falou que era da esposa dele, que essa arma estava penhorada na casa de um indivíduo, mas a segunda arma não foi encontrada. Então, as equipes fizeram pesquisas nos sistemas de informações policiais e constataram que o revólver que ele portava tinha sido furtado em uma fazenda em Piuí, ali na região de Belo Horizonte, perto de Capitólio. Você conhece bem aquela região, Bagnete, muito bonita, por sinal. Foi roubada essa arma na fazenda neste local e acabou sendo encontrada em Uberaba. Ele foi preso pelo posse ilegal de arma de fogo e também pela receptação. Foi levado até a delegacia, teve a prisão confirmada e está na penitenciária. Bagnete. Valeu, Juliano. Camarada acha que não dá nada, né? Tá com a arminha dessa na cintura aí, lê do engano, cana pra ele. Cana pra ele. E olha só, a Polícia Militar agiu rápido e conseguiu libertar um refém e recuperar um caminhão carregado de café que foi roubado em Patrocínio. A gente sabe, Patrocínio aí, talvez um dos maiores produtores de café do Brasil. Homens armados chegaram em um carro, efetuaram disparos contra esse caminhão carregado, né, contra o motorista, roubaram o caminhão, levaram o motorista como refém, que foi avistado na BR-365, próximo ao Pontilhão.
Tá? Motorista ignorou a ordem de parada, teve perseguição, a polícia foi atrás da bandidagem, um homem de 24 anos foi preso e um menor apreendido. O caminhão com a carga, tudo recuperado, intacto. O motorista foi libertado também sem ferimentos, agora fica o trauma, né? Fica aí, né? Você imagina, o trabalhador sai de casa e não sabe se vai voltar. Café muito visado, café de patrocínio, um dos melhores do mundo, e a bandidagem está de olho. Coitado do trabalhador é que passa aperto ainda. Deixa eu te perguntar, você vai trocar o piso? Sua solução, RC Distribuidora. Confira essas ofertas que eu trago para você agora. Olha só, o revestimento extra mais brilho, 32 por 60 é a medida, 20,90 o metro quadrado. O piso extra mais brilho, 46 por 46, 21,90 um metro quadrado. E tem também o porcelanato extra retificado acetinado, 70 por 70, R$ 49,90 o metro quadrado. E tem mais. Além de toda essa qualidade, a condição de pagamento, gente, é pensada para você, viu? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, é distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Uma mulher teve queimadura de 3º grau durante um incêndio em um apartamento, no apartamento dela, aqui em Uberlândia. Tá? Carlos Vilela está de volta, né? E para a gente saber qual que é o estado dessa mulher e o motivo que pode ter provocado esse incêndio, Vilela. Então, Bagnete, mas só refrescando aqui a memória do nosso telespectador, é o segundo incêndio em apartamento que nós noticiamos nesses últimos 3 dias. Este aí aconteceu depois de um vazamento de gás seguido de uma combustão que não teve aquele estrondo de explosão, mas que teve sim a causa do fogo. Um fogo repentino, um fogo abrasador em um apartamento isso aconteceu no bairro Jardim Brasília, aqui em Uberlândia, na tarde de ontem. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já tinham atingido além da cozinha, a sala, o quarto e o banheiro. E lá nesse local, uma mulher de 27 anos, ela foi resgatada com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em quase 70% do corpo dela. Foi levada com urgência para a unidade de queimados do Hospital de Clínicas da UFA aqui em Uberlândia. De acordo com informações que foram passadas aos bombeiros, esse vazamento aconteceu quando essa mulher estava acendendo o forno do fogão da casa dela. Ou seja, é uma situação que exige muito cuidado, não é a primeira vez, tem acontecido com muita frequência esse tipo de vazamento de gás. Os bombeiros já alertaram para que esse procedimento, Bagnete, seja feito com muito cuidado. Nós torcemos para a reabilitação dessa mulher, para que ela tenha um retorno à casa dela em condições aí de estar restabelecendo a sua vida normal, não é mesmo? Com certeza, Carlos Vilela. Seguimos na torcida aqui para que ela se recupere, né? Fica o alerta, a quantidade de incêndios. Mostramos no final de semana. Final de semana ali na região, ali, ó, próxima à Praça da Bicota, um apartamento, prédio alto, também um incêndio lá, mobilizou corpo de bombeiros, precisou tirar todos os moradores do prédio. Agora a história se repete, infelizmente, com uma pessoa ferida, né? É uma coincidência? Precisam ser reforçadas as medidas de segurança nos condomínios? Essa questão também precisa ser debatida, não basta apenas a gente noticiar aqui e ficar por isso mesmo, entendeu? O corpo de bombeiros, as autoridades aí de segurança, né, discutir o que pode ser feito aqui na cidade de Uberlândia. Mais um incêndio mobilizou os bombeiros aqui em Uberlândia, dessa vez próximo ao bairro Segismundo Pereira. Segundo os militares, quase 2 hectares foram queimados. Os brigadistas permaneceram no local por 4 horas até concluir o combate ao fogo. Não bastasse, tempo seco, sem chuva, vegetação seca, um descuido, olha o tamanho do incêndio. Tá, isso está comum demais na nossa região, muito comum, a gente tem falado disso há vários dias. O Corpo de Bombeiros concluiu o combate ao incêndio à vegetação na região do Pântano, próximo a Coromandel. Nós já noticiamos isso aqui também. O fogo teve início no domingo, queimou cerca de 540 hectares de vegetação. É muita coisa. Apesar de haver focos de fumaça em áreas de brejo, o incêndio está totalmente contido. Tá? Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, nessa época do ano, fica em alerta extremo devido à grande quantidade de queimadas, a nossa extensão territorial, a nossa
fauna, né? A nossa vegetação, que é muito rica. Então, nesse período é muito crítico para o Corpo de Bombeiros. Tá? Paralelo a isso, as baixas temperaturas também dessa época têm provocado geada, tempo seco, e afetado principalmente a produção de hortaliças em toda a região. O clima frio deve continuar e os agricultores temem prejuízo. As folhas da alface congeladas. Um problema causado pela frente fria que trouxe a geada. E no primeiro raio de sol, a esperança do feirante, que também produz. Acordou cedo para colher e montar a banca. O consumidor também amanheceu. Correu para garantir a folhosa antes do preço subir. Não dá para garantir, né? Porque não dá para guardar tanto tempo assim, mas paciência. Não, isso é só um frizinho só. É só para espantar só a gente da cama mais cedo. Realmente quando há esse problema de temperatura, verdura sofre mais, né? Com a chegada da frente fria no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a hortaliça mais prejudicada foi a alface. Na zona rural de Uberlândia, por exemplo, foi registrado menos 0,1 grau e com isso veio a geada. Alguns produtores perderam parte do que estava plantado e o jeito é mudar a estratégia para diminuir o prejuízo. Tem que desfolhar, aí no caso você vai ter que paltear de duas, né? Porque ela vai ficar mais pequena e o prejuízo fica. Não tem como você fazer nada, né? Só esperar o prejuízo. A produção desses feirantes fica em Araguari, onde a geada chegou e congelou parte das hortaliças. Graças a Deus não estragou, mas teve a geada, congelou a alface, mas não estragou não. Tem que tirar as folhas de fora e fica só o miolinho assim. Alguns metros dali, outro feirante. Esse teve mais sorte. A horta fica em Uberlândia. Alguns vizinhos sofreram com a geada, que não levou prejuízo para ele. Mas sabe que se esfriar mais, a situação muda. E com a geada, não tem como proteger as plantas. A geada, ela ocorre, como se diz, é o tipo orvalho que está na planta, né? Aí esfria, aquela água que está na planta lá vai gelar, né? Mas a única opção que tem é, às vezes, talvez a fumaça, fazer uma fumaça em volta para não gear tanto, né? Mas é quase impossível de... Ele se desdobra nessa época do ano também, aí para evitar o prejuízo, evitar as perdas, né? Você viu, eles têm uma série de técnicas aí, o pessoal passa noites em claro, justamente para tentar minimizar os impactos do frio e da geada. Quando isso não acontece, qual que é o resultado? Perde-se a produção, aí o preço vai lá em cima. Né? Não tem jeito, é a lei da oferta e da procura, então por isso da preocupação. Mas a gente sabe do esforço de todos aí que passam noites em claro para minimizar as consequências do frio. Agora deixa eu conversar com vocês. Você já percebeu como a conta de luz só aumenta afetando o seu orçamento? E se eu te disser que você pode reduzir até 95% desse valor, protegendo-se dos reajustes constantes das concessionárias? E a gente tem visto isso muito aqui em Minas Gerais. Estou recebendo o Fabrício da RomaSol. Tudo bem, Bagnete? Fabrício, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui. Eu quero que você fale para o pessoal de casa como é possível a gente resolver se livrar desses aumentos que são constantes aqui em Minas Gerais. Pois é, Bagnete. Bom, hoje esses aumentos, infelizmente, tá aí, mas a gente está aqui para solucionar esse problema para vocês, com pagamento personalizado para vocês. Básico. A gente consegue colocar um pagamento no boleto sem juros. Ajuda você aí colocar o projeto, né, na sua residência e não ajuda a pesar no seu bolso, não é mesmo, Magnete? Fabrício, agora muita gente em casa tá perguntando assim, mas como é que eu faço para eu fazer um orçamento? Será que é muito difícil? Será que é muito distante da minha realidade? E não é, né? Não é mesmo. Hoje, a RomaSol, ela faz um atendimento personalizado na casa de vocês. A gente consegue aí com os nossos consultores e desde a primeira visita até a finalização do projeto, Bagnete, a gente consegue colocar todos os pontos
personalizado, tanto um produtor rural, tanto uma casa, enfim, a gente consegue sempre estar visando aí o melhor projeto para cada pessoa. Fabrício, eu fechei com a Romasol, fiz a instalação. A partir de quando eu começo a economizar? A partir de quando eu sinto a diferença na conta de energia? Bom, é simples, tá? Fez o projeto solar, começou a funcionar, você já sente no seu bolso. A gente já está falando que é tarifa mínima, tá? Então, assim, isso que a gente consegue os pagamentos com carência de até 6 meses. E eu vou te falar, 6 meses aí já ajuda muito no bolso. Dá uma diferença considerável. Agora muito. Eu falo mais para vocês. A gente está no mês dos pais. Quem fechar esse mês tem condição especial e presente, hein? Tem a condição especial do boleto sem juros que a gente está trazendo aí. E também tem o brinde limitado que a gente está aí com um barbeador, ou para você ou para o seu pai, né? Dia dos pais, mês dos pais aí, então a gente está querendo presentear vocês para isso. Então eu reforço aqui, ó, os brindes são limitados, tá? Condição exclusiva, mas só vale até o final do mês. Você pode fazer contato com a equipe da Romasol, você pode ir direto lá no showroom, que eu já fui ter um café quentinho, um pão de queijo para te receber. É ou não é, Fabrício? Excelente. Eu espero vocês lá na nossa unidade. Obrigado pela visita, obrigado pela super dica. Um abraço para você. Um abraço. E você de casa, para de pagar a conta alta. Ó, fica a dica aqui do Minas Urgente, tá bom? Olha só, daqui a pouquinho então tem Médico do Povo, é isso mesmo, Médico do Povo, para você participar aqui conosco, mande suas perguntas, eu vou fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, eu volto já. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Ei, gente, o craque do Preço Baixo Supermercados BH tá fazendo 29 anos. E nesse aniversário, você que tá acostumado a fazer um golaço na hora da economia, pode ganhar um carro zero. A cada R$ 150 em compras, você recebe um número da sorte. Quem faz parte do Meu BH, é só digitar o CPF na hora de pagar. Quem ainda não faz, baixa o app e aproveite. E no cartão BH, os números são em dobro. Jogue junto no aniversário dos Supermercados BH. Você ganha na economia e ainda pode ganhar um carro zero. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe, aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Qualidade está. Vida nova aos pisos e paredes? Conte com a RC Distribuidora. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. Chegou a oportunidade que você sempre sonhou para o futuro do seu filho. Inscrições abertas para o exame de bolsas mais positivo. Localização privilegiada, tradição, inovação, professores apaixonados e altamente capacitados. Material didático de excelência e um programa socioemocional que prepara seu filho para a vida. As vagas são limitadas. O futuro começa agora. Exame de bolsas mais positivo. Abra as portas para o sucesso. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira, dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Feliz Dia dos Pais, né, Bagnetti? Domingo que passou. Pra nós. Vai ser papai mais uma vez aí. Pois e é. Meu pai que está assistindo lá, assistindo o programa, e a todos os pais que assistem o programa. Parabéns a todos os papais. Vamos lá, doutor Rodrigo Penha. O consultório está cheio. O consultório do Minas hoje está cheio. Para você participar muito fácil, Bandzap liberado. Manda o nome e a idade
Doutor Rodrigo Penha responde para você a sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas. Vamos começar, doutor, aqui com a Franciele. Franciele tem 41 anos. Doutor, acordo com muita sudorese, né? Travesseiro fica molhado de tanto suor, o cabelo parece que lavou. Tenho 41 anos, posso estar entrando no climatério? Interessante essa pergunta dela e a dúvida de muita gente, né? Em geral, mulheres que têm a menarca, que é a primeira menstruação, mais cedo podem entrar no climatério, a menopausa, que é a última, um pouco mais cedo. Mas, em geral, 40 anos ainda não, a não ser que você tenha tido uma cirurgia de retirada de ovário, tenha tido alguma retirada de hormônio um pouco mais precoce. É muito raro começar e pode ter uma menopausa precoce. Agora, lembra que antes de começar a menopausa, antes da última menstruação, existe realmente o climatério, que pode ser até 2 anos antes. Começa a ter alguns sintomas. Mas lembrar que não são só esses sintomas de climatério que podem dar sudorese noturna, tá? Em geral, os fogachos, os calorões da menopausa, eles acontecem a qualquer hora do dia. Mas parece que você tem um padrão daquele suor noturno, né? Tem que ver se não está acima do peso, ver o tipo de alimentação, checar principalmente a dosagem do hormônio tiroidiano, que interfere muito nisso, né? Isso deve ser uma característica individual. Algumas pessoas têm uma que a gente chama de hiperidrose. O que é a hiperidrose? É o suor excessivo. Então vai lá no clínico, comente isso com ele, faça todo o check-up, faça toda a avaliação e pode inclusive dosar ali o estrógeno e o FSH para saber se está entrando ou não num climatério, numa menopausa mais precoce. Doutora, a Caroline de Uberlândia está aqui nos acompanhando. Ela conta que o pai dela tem 59 anos, tem hipertensão crônica, mas toma todos os remédios direitinho. Porém, na maioria das noites ele acorda de madrugada com dor na nuca e pressão super alta. O que pode causar essa pressão alta em repouso, doutor? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se a hipertensão está controlada. Uma estatística importante, de todo mundo que tem pressão alta, só metade das pessoas sabem que tem pressão alta. E das pessoas que sabem, só metade procurou um médico para fazer o tratamento. E das pessoas que procuraram um médico, que tem um remédio, está tomando, só metade controla. Por quê? Porque depende também de dieta, depende de perda de peso, depende da alimentação com pouco sal, depende do ajuste de medicamento. Então, essa pressão dele à noite pode ser alguns fatores, mas o importante é que a pressão dele esteja controlada. Então, faça uma medida pela manhã, após o almoço e à noite. Se essas medidas estiverem controladas, a pressão dele está controlada. A gente não mede pressão de madrugada. Por quê? Porque é uma situação muito excessiva, de exceção, e esse resultado não serve para nada. Outra coisa que todo mundo confunde, Bagnete, é medir pressão quando está com dor de cabeça, quando está ansioso, quando está sentindo mal. Esse valor de pressão não serve para absolutamente nada, porque qualquer dor vai elevar a sua pressão. Tanto é que o paciente chega com a pressão de 18, de 20, com dor de cabeça. No pronto-socorro, a gente dá um remédio para tirar a dor, a pressão normaliza. Então, não é a pressão alta que está provocando a dor de cabeça, e sim a dor de cabeça que está elevando a pressão. Um conselho simples para o seu pai, realize aquele exame de mapa. Fica 24 horas com o aparelho, veja se você vai ver tanto durante o dia, tanto durante a noite, como é o comportamento da pressão. Aí sim pode fazer um ajuste no tratamento. Perfeitamente, doutora. A Valéria está nos acompanhando, ela conta que o marido tem 65 anos e do nada vem um frio, ele sente um frio que pensa que vai morrer. Ela quer saber o que pode ser isso, porque está constante, já aconteceu mais de 4 vezes num curto espaço de tempo. O esposo dela tem 65 anos. Realmente, precisa fazer uma avaliação. Sintomas excessivos de frio, onde ninguém está sentindo frio e a pessoa está sentindo frio, geralmente é por hipotiroidismo, né? Então, hipersensibilidade ao frio causada por uma alteração da função da tireoide, ela passa a produzir menos e a gente tem muita dificuldade com o frio, sente frio muito mais do que as outras pessoas, porque o metabolismo está lento, tá? Tem que checar também, principalmente quando está associado com tremores, algum tipo de infecção também associado, tá? Então, precisa de procurar um médico para fazer essa avaliação e dosagem do hormônio da tireoide e avaliar se não tem nenhum quadro infeccioso escondido aí. Doutora, a Urana de Araguari está nos acompanhando. Ela conta que já tem 10 anos que ela fez a retirada do útero. E até hoje ela não toma nenhum tipo de hormônio, nenhuma reposição. O que ela deve fazer? Ela reforça que hoje está com 53 anos. Ora, não, é interessante a sua pergunta e a sua dúvida, né? Esterectomia
que é retirada do útero, não muda nada nos seus hormônios, né? Porque não existe produção de hormônio do útero, tá? Então você vai ter a menopausa na mesma época que você teria, sua produção de hormônio vai ser normal, tá? O que muda é quando se você fez esterectomia com ofurectomia, se você tirou também os ovários, aí você tem uma menopausa precoce, tá? Agora, nem toda mulher que está na menopausa vai entrar no climatério. Aliás, a maioria das mulheres não precisa de fazer reposição hormonal. A gente não dá hormônio para todo mundo, só aquelas que estão muito sintomáticas, né? Quais são os sintomas? Irritabilidade em excesso, essas crises de fogacho, né? Dificuldade no ato sexual, diminuição da libido, né? Dor durante o ato sexual, são sintomas que incomodam muito a mulher na menopausa. Aí sim, o ginecologista vai fazer uma reposição depois que você passar por um cardiologista para saber se o seu sistema cardiovascular está todo ok, porque reposição hormonal na mulher aumenta a chance de uma doença cardiovascular, então por isso que você tem que ter esses 2 médicos te acompanhando. Doutor, olha aqui, ó, que legal, muita gente acompanhando o programa, né, e parabenizando o doutor, mandando abraço, que o doutor já atendeu alguém da família. Eu vou ler um dos vários depoimentos aqui, a Badia. Boa tarde, meu amigo Bagnetti, meu nome é Maria Badia, quero agradecer ao doutor Rodrigo Penha e toda a equipe da hemodinâmica do Hospital Municipal pelo atendimento e atenção que me prestaram. Fiquei muito feliz quando percebi pela voz que era o médico do povo que estava me atendendo. Badia, tá dado o recado aqui pro doutor. Tem mais, viu, doutor? Tem vários aqui, o pessoal está mandando. A gente agradece o carinho de todos vocês, né? A gente sabe da audiência e da quantidade de pessoas que nos acompanham. E é uma prestação de serviço que a gente faz com muito carinho aqui, né, doutor? Sim, há quase 7 anos. Há quase 7 anos, muito bem, coisa boa. Ó, doutor, uma pergunta semelhante, mas é importante a gente falar aqui o caso da Rosângela, que está com 73 anos. Ela também amanhece com um travesseiro úmido de suor. Ela quer saber se tem alguma relação com a idade, talvez. Não, não tem não. Não é porque você está mais idosa que tem que transpirar mais ou não. Precisa realmente fazer uma avaliação. E outra coisa é porque durante a madrugada a gente acaba ficando mais quente, né? Então a gente acumula o calor e por isso que dá. Então na hora que você vai dormir você está com frio e aí você põe aquele monte de coberta, aquele monte de roupa e aí aquele calor excessivo vai te provocar o suor. Então veja se você também não está dormindo com excesso de cobertor ou excesso de roupa, né? O quarto tem que ser arejado, não pode ficar um quarto abafado, mas não deve ter excesso de cobertor, porque senão você tem dificuldade de transpirar e acaba suando muito o travesseiro. Doutor, a Maria Badia, que estava falando conosco aqui, ela também gostaria de fazer uma pergunta, quer saber se é normal, após uma angioplastia, sentir choque nas mãos e dor no peito. Ela passou por isso, inclusive, essa noite. Então, Badia, um abraço, né? Eu lembro de você, ela falou, não perco nenhum programa e vou estar lá assistindo na quarta-feira. Então, ela fez uma angioplastia, um procedimento complexo, e a gente fez pelo braço. Pode sim, como existe um hematoma ali na região, você pode sentir, principalmente no 4º e no 5º dedo, alguns choquinhos. Essa dor no peito é mais um desconforto, não é a mesma dor que você tinha, porque existe um período de acomodação. O que você tem que lembrar? Que a sua cabeça também interfere demais. E a parte emocional nossa, depois que passa por um procedimento cardíaco, ela fica um pouco abalada. Então, quando que você não deve ter dor? Quando fizer algum esforço, fizer uma caminhada, se sentir que está tendo dor, precisa de voltar lá no retorno médico para fazer alguma avaliação. E se a dor veio igual a dor da angina, persistiu por mais tempo, está tendo suor, não está sentindo que não está bem, está com vontade de vomitar, procurar imediatamente um pronto-socorro, né? Não é porque você fez o tratamento do coração que você não pode ter nenhum outro problema. Pode. Então, na dúvida, eu falo para todos os meus pacientes, na dúvida, começou a ter dor, não está bem, corre no pronto-socorro, não tenta nenhum tratamento alternativo. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, ele continua conosco, você pode continuar mandando as suas perguntas. Vai fazer uma breve pausa, tomar uma água, hidratar e daqui a pouco está de volta. Combinado, doutor? Combinado. A gente aguarda a sua pergunta. Olha só, estamos no mês dos pais e eu tenho uma pergunta importante para você. O seu pai está se alimentando bem? Ele tem algum dente faltando, uma dentadura mal ajustada e pode estar aí gerando um incômodo para ele que você não percebeu? Esse era o caso do seu Geraldo, que resolveu o problema dele com implantes dentários da Oral Sim. O seu Geraldo vai falar com a gente. É vergonha de conversar, é vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura.
Mas em 3 dias, falei, 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora, que a alimentação mudou, a minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca, você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza, venham, não vão se arrepender. Ê, seu Geraldo, que coisa boa, hein? Riso fácil do seu Geraldo. E você de casa tá vendo, né? Volte a ter dentes fixos, recupere a mastigação, o sorriso e você vai fortalecer a sua autoestima, que é tão importante. Isso, gente, é qualidade de vida, viu? Agende a sua avaliação, não custa nada. Oral Sim, você pode ligar lá 34 32 38 10 90. Vou repetir, 32 38 10 90. Falou, eu quero fazer minha avaliação. Eu estava assistindo o Bagnet no Minas Urgente, eu quero mudar de vida agora. Liga lá. Você pode também acompanhar no Instagram, mandar mensagem no direct, ó que chique, @OralSimUberlândia_STM. Oral Sim, gente, é a clínica número 1 do Brasil em implantes dentários, tá certo? Perde tempo não, põe esse sorriso no rosto aí. A Prefeitura de Araxá estabeleceu novas regras para a emissão de atestado de saúde nas unidades de emergência lá na cidade. César Campos está chegando ao vivo aqui para explicar para a gente como é que vai funcionar e o porquê dessa mudança, hein, César? Boa tarde para você. Ei, Bagnet, boa tarde para você, boa tarde a todos. A ideia é sempre otimizar aí o atendimento. As unidades de urgência e emergência de Araxá, entre elas a UPA 24 horas e as AMES, né, as unidades de atendimento de emergência, a Uninorte e Unileste, passam a adotar as novas regras para a emissão de atestados médicos a partir de hoje. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mudança vai organizar o fluxo de atendimento e evitar a sobrecarga dos serviços. Dados do órgão Bagnet indicam que cerca de 80% dos atestados solicitados nessas unidades não têm relação com casos de internação ou atendimento emergencial. Na maioria das vezes, são destinados à justificativa de faltas no trabalho ou na escola. Pelas novas regras, o atestado médico será entregue apenas em casos de indicação de internação. Nas demais situações, o paciente receberá somente o atestado de comparecimento com período de permanência na unidade. O documento será entregue pelo médico no momento aí da consulta. Eu consultei mais cedo a Secretaria de Saúde aqui em Araxá, através da assessoria de comunicação aqui da Prefeitura de Araxá. Eles me informaram que há uma avaliação de forma geral em relação ao médico. O médico tem a prioridade de fazer essa avaliação no final das contas, mas em caso da pessoa que chegou lá e ela não tem um problema que é realmente grave, que ela pode resolver depois, ela não vai sair com um atestado, apenas com um atestado de comparecimento, demonstrando que ela realmente esteve naquela unidade e naquele período. A ideia é diminuir o número de atendimentos aqui e impactar aí na eficiência aí desses atendimentos, que sobem consideravelmente, Bagnet, sabe quando? Nas segundas e terças-feiras, onde há o maior número de atendimentos aqui na cidade. A gente segue acompanhando como é que vai ser essa mudança por aqui. Eu volto com você. Valeu, César. Então o pessoal de Araxá tem que ficar atento, tá certo? Vai disciplinar a emissão de atestados médicos. Primeiro, né, para não tumultuar, não aumentar sem necessidade, né, o fluxo de pessoas nas unidades de saúde, e disciplinar também aqueles que, de má fé, né, gostam aí de forçar um atestadinho para esticar a folga na segunda-feira, na terça, na sexta, antes de um feriado. A gente sabe que tem gente que usa de má fé. Então, ó, acabou a farra, hein? Começa daqui a pouco as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Uberlândia. Agora as inscrições serão exclusivamente pela internet. Maria Eduarda está ao vivo com a gente, traz as informações. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnet, para você que acompanha a nossa programação.
Bom, começa hoje às 4 da tarde as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Uberlândia. O prazo vai até o dia 15 de setembro pelo site institutoconsulplan.org.br. São 172 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de todos os níveis, com salários que podem chegar a mais de R$9 mil, mais auxílio alimentação de R$700. As taxas variam entre R$ 43 a R$ 59, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, cadastrados no CAD único e também aqueles que são doadores de sangue ou medula óssea. As provas serão realizadas aqui em Uberlândia nos dias 26 de outubro até dia 2 de novembro, com etapas que incluem provas objetivas, provas discursivas e, para alguns cargos, provas práticas e também testes físicos. Eu volto com você, Bagnete. Então começam hoje as inscrições, né? A gente sabe aí o município precisa renovar os seus quadros, né? Muitos funcionários são exonerados, se aposentam, né? Tem um plano de aposentadoria voluntária, então precisa renovar os quadros. A gente também sabe que o concurso público, a estabilidade do concurso público, né, é alvo de desejo de muitas pessoas. Não sei para essa juventude hoje em dia que não para quieta num trabalho só, mas a estabilidade do concurso público aí com salários atrativos, inclusive, você viu, é só você se informar aí através do edital do concurso. A vida de jornalista, o trabalho na televisão é motivo de curiosidade para muita gente, né? Para os jovens que querem aí escolher uma carreira, para a criançada que acompanha a televisão e acha que todo mundo é artista. Olha só que legal. Nosso colega, o jornalista Everton Fernandes, aqui da Band Triângulo, foi convidado aí então para fazer uma palestra para os alunos da Escola Estadual no Conjunto Habitacional Cruzeiro do Sul. O encontro reuniu mais de 100 estudantes do 6º ao 9º ano que puderam conhecer de perto, né, conversar aí com Everton Fernandes, que falou um pouquinho da rotina da profissão, né, como é que funciona os bastidores da TV, né, como é que funciona o trabalho da imprensa. E falou também de fake news, essa garotada está atenta. Então, olha só que bacana, é um prazer para nós compartilhar o nosso dia a dia, o dia a dia da Band Triângulo, de todos os profissionais aí, então, com essa garotada que está de olho em tudo. Obrigado pelo convite, é um prazer para nós. Bora fazer mais um intervalo rapidinho, na sequência a gente volta com o Médico do Povo. Mande sua pergunta para cá. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Seu sonho, a gente transforma. Vem pra RC Distribuidora. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 79,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Ô, compadre, você já pagou suas dívidas? Mas como é que paga? Tá difícil demais de guardar dinheiro, só. Ué, você não viu o que a prefeitura fez? Tá dando 100% de desconto em juros e multas. É o tal do refis? É, isso mesmo, mas tem que ficar atento ao prazo, viu? E como é que eu faço? Entre no site da prefeitura, lá tem tudo explicadinho, inclusive as datas de pagamento. Ah, eu não sei mexer nesse trem não, só. Ah, compadre, vem aqui em casa, aproveita e faz uma visitinha que eu te ensino. Refis? Eu fiz. Prefeitura de Uberaba. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Cebola extra, batata extra, laranja ou melancia 2,98 kg. Leite semi 1 litro 4,38. Requeijão cremoso Danone 200 gramas tradicional ou light 7,49. Compre 2 e pague 6,79 a unidade. Pernil paleta suína com pele e osso 14,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia 1 kg 18,99. Cerveja Mistel puro malte lata 350 ml 3,19. Bernardão 50 anos.
R$500 mil em Vale Compras e 5 carros. Participe! Esse é o resultado de muito trabalho, dedicação e respeito à natureza. Durante a seca, todo cuidado é pouco. A Bioenergética Aroeira é contra os incêndios. Temos aceiros em todas as fazendas. Usamos tecnologias para detectar focos de incêndio, caminhões-pipa e contamos com brigadistas treinados. Viu fumaça ou princípio de incêndio? Alerte imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou Defesa Civil da sua cidade. Prevenir é proteger vidas, o meio ambiente e o nosso futuro. Bioenergética Aroeira. Energia com responsabilidade. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá. Parece shopping, mas é bem diferente. De volta aqui com o Dr. Rodrigo Penha no nosso quadro Médico do Povo para falar da sua saúde. Coloca o Bandzap na tela aí, manda a pergunta com o nome e a idade. O Dr. Rodrigo Penha responde para você. Olha aqui, o Hélio do bairro Minas Gerais. Hélio, manda a idade também que ajuda. Doutor, tive pneumonia forte, fiquei internado 21 dias no hospital. Saí e ainda sinto uma dor no peito, uma dor no coração, sinto minha perna direita dormente. O que pode ser? Pode ter relação uma coisa com a outra? Você já saiu do processo infeccioso, né? Mas ainda pode ter sequela, né? Você pode ter tido alguma inflamação na pleura, que a gente chama de pleurite, então pode ficar alguma dor residual na parte pulmonar, na parte respiratória, né? Da parte da perna não tem nada a ver. Precisa de ter uma atenção bem importante se a perna não está inchada. Uma perna mais inchada do que a outra, né? Você aperta com o dedo, fica a marca do dedo, precisa tomar cuidado com as tromboses venosas, que são muito comuns após uma internação. Porque durante a internação a gente fica muito tempo parado e aí pode favorecer o aparecimento dessas tromboses. São as oclusões das veias. Então preste bastante atenção. Então, perna está adormecida. Se tiver dor e tiver inchaço no local, precisa de voltar no pronto-socorro, porque o tratamento é com anticoagulante e pode trazer risco sim. Doutor, o Antônio Carlos de Uberlândia, 49 anos, conta que na semana passada ele ficou durante uma semana acreditando que estava gripado, muita dor de cabeça, dor na face, fez tratamento com esses remédios convencionais da farmácia aí. A dúvida é, ele de fato ficou gripado ou foi uma sinusite devido à secreção que depois do período começou a sair do nariz? Obrigado, Antônio Carlos, pela pergunta. Acredito que pode ser a dúvida de muita gente, doutor. Antônio, a gente confunde muito e toma muito remédio errado, né? Então, nessa fase do ano, esse tempo seco, tudo, a gente tem muito quadros respiratórios altos, que a gente chama de IVAs, infecções de vias aéreas superiores. A grande maioria são vírus mesmo, são causados por vírus. Por isso que muita gente brinca, eu fui lá no médico, ele falou que é só uma virose. Porque, na realidade, a grande maioria das pessoas tem realmente só uma virose, né? Então, esses vírus causam essa inflamação normalmente na parte superior. Rinite, sinusite, pode causar até alguma conjuntivite, o mesmo vírus. Como aquela parte ali está machucada, favorece depois, pós essa infecção viral, pós essa virose que você teve, pode surgir um quadro bacteriano que são as sinusites ou as sinusopatias. Mas a sinusite, normalmente, você tem um mal-estar geral, algumas pessoas têm febre, a secreção lá no fundo da garganta ela é muito frequente, muito espessa, com muita tosse e dor de cabeça. São só nesses casos, você vai lá no médico, ele vai fazer até um raio-x dos seios da face, uma tomografia, para entrar com antibióticos, que são de 7 a 10 dias, tá? Mas, em geral, é só uma sequela viral. Então, faça lavagem nasal, hidrate bastante, né? Pode tomar aí um antialérgico sintomático, mas não tome antibiótico sem a prescrição médica. Doutor Humberto, de Uberaba, ele está perguntando-se quem fez o exame de colonoscopia se tem que fazer uma reposição da flora intestinal. Importante o doutor explicar novamente o que é o exame, né? É interessante, ó, e um alerta, né? Nós fizemos um vídeo aqui no programa 2 semanas atrás falando sobre o câncer de colo retal, o câncer intestinal. Então, todo mundo é indicado após os 40 anos ou até antes, se alguém tem casos de tumor digestivo na família, fazer a colonoscopia. O que é a colonoscopia? É o exame que é feito como se fosse uma endoscopia, um cano fininho que entra com uma câmera, só que ele é feito através do ânus, para você ver a parte distal do intestino. E aí, Bagnete já fez o exame, eu já fiz o exame.
O que você tem que fazer antes de fazer a colonoscopia? Você precisa de tomar um remédio laxante para limpar todo o intestino, para o médico olhar com atenção se não tem nenhum tumor, se não tem um pólipo, se não tem um divertículo, para ele olhar bem a parte do intestino. E aí, como você lavou todo o intestino, usou um líquido que limpa todo o intestino, algumas pessoas podem ter realmente uma diminuição da flora. Quando que a gente indica fazer uma reposição? Quando após o exame você continuou tendo diarreia, fezes líquidas, dor abdominal, aí pode sim fazer uma reposição. Mas não é para todo mundo não, algumas pessoas só. Porque o exame, você faz o preparo intestinal algumas horas antes do exame, então não vai atrapalhar a sua flora intestinal. Tá? Mas algumas pessoas são mais sensíveis e precisam fazer essa reposição. Então, só quando persistirem os sintomas após o exame. Então, lembra, todo mundo após os 40 anos, fazer uma colonoscopia pelo menos a cada 4 anos e se tiver história na família, começar até mais precocemente. Procure um gastroenterologista. Tem muita gente, viu, doutor, que está mandando pergunta aqui por áudio. A gente não consegue ouvir o áudio aqui ao vivo. Então, peço que escreva, que a gente responde para você na hora, tá bom? Vera Lúcia, de Uberlândia, quer saber o seguinte: doutor, a Covid acabou? Nunca mais a gente ouviu falar de Covid, é preciso se vacinar? Gostaria de saber a respeito da doença. Não, a Covid não acabou não, temos óbito por Covid, né? E agora ela se misturou com as outras gripes e com as outras epidemias que nós tivemos. Nós tivemos já a epidemia de H1N1, já tivemos outras epidemias dos outros vírus, mas realmente a mais marcante, a mais importante foi a da Covid. Continuamos tendo casos de Covid, continuamos tendo casos de outras viroses. Então, hoje, quando você chega com um quadro mais importante, lá no pronto-socorro, a gente faz os exames todos para saber, e alguns pacientes estão tendo positivo para a Covid também. Só que ela está mais adaptada, ela não está com aquela mesma virulência. E como as pessoas foram vacinadas, a sua defesa contra o Covid, ela está melhor. E o Covid, ele vai mudando. Então, por isso que a vacina, às vezes, não consegue pegar todos os casos. Porque assim como os outros vírus, né, a influenza, por exemplo, ele vai tendo outros tipos, né? Precisa de vacinar H1N1, precisa de vacinar das influenças, precisa de vacinar do Covid. Você vai no posto de saúde e ali tem o critério, dependendo da sua idade, dependendo das vacinas que você teve antes, para fazer. Mantenha regularizada a sua vacina. E hoje a gente pode ver através do Gov, né, todas as vacinas que você já recebeu, estão todas registradas ali no seu nome. Doutora Helena tem 31 anos, está falando de Uberaba, gestante, grávida de 5 meses. Quer saber a opinião do doutor sobre fazer exercícios físicos na gravidez? Isso me interessa. Uma pergunta excelente. Não havendo nenhuma contraindicação, que seriam as mesmas contraindicações de você não grávida. Então, se você, antes de estar grávida, tinha algum problema cardíaco, um problema de válvula, alguma contraindicação, você não vai ficar grávida e fazer exercício. Mas se não tinha, e que a grande maioria das pessoas não tinha, você deve fazer exercício durante a gravidez, né? O exercício é saudável, ele ajuda você a manter rígida a sua musculatura e ter menos dor, menos desconforto durante a gravidez. É óbvio que a gente indica exercícios de menos impacto, não exercícios de risco, que possam ter uma queda, coisa que pode atrapalhar a sua gravidez. Mas manter uma atividade física até no dia que você vai dar à luz, até no dia que vai dar à luz, Magnete. Eu lembro do meu primeiro filho e minha esposa começou a ter algumas cólicas, a gente teve a ideia de jogar boliche, para que ela ficasse mais em pé, para que as cólicas aumentassem, até que ela entrou realmente em trabalho de parto. Então, não tem problema nenhum, mantenham-se ativa, isso vai ajudar na gravidez, e a gravidez é um período, não é só de sofrimento, não, é de comemoração, tem que manter saudável, não ganha muito peso, tenha uma gravidez saudável para ter um pós-parto saudável. Vamos agradecer ao Dr. Rodrigo Penha pela participação, toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu agradeço. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tá certo, é você de casa que participou com a gente, o nosso muito obrigado. Olha só, domingo agora tem carro, moto e muito dinheiro no quarto prêmio para você. Estou falando do Triângulo da Sorte, é isso mesmo. Um Polo Track, uma Honda Biz e R$20 mil. Você ajuda e concorre. No primeiro prêmio, uma Honda Pop. No segundo, mais uma Honda Pop. E no terceiro, mais uma Honda Pop. No quarto prêmio, um Polo Track, mais uma Honda Biz, mais R$20 mil. E tem os giros da sorte, que são mais 20 prêmios de R$1.500 cada um.
você também pode comprar a extrinha por apenas R$ 1,99. Olha só, aqui tem uma Honda Biz e mais R$10 mil no primeiro prêmio e mais um iPhone 16 Pro Max no segundo prêmio. Quer ver só? Eu mostro pra você. 115 mil reais no quarto prêmio? Sabe o que dá pra fazer com esse dinheirão? Dá pra conquistar um Polo Trek, mais uma Honda Biz e ainda sobra 20 mil reais pra você fazer o que quiser. Do primeiro ao terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. E com esse dinheiro dá pra você comprar uma moto Honda Pop em cada prêmio. Do quarto prêmio tem 115 mil reais. E você pode comprar um Polo Trek, mais uma Honda Biz e ainda sobra 20 mil reais na conta. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. É um Triângulo da Sorte melhor que o outro, hein? Fique atento, já começou o período educativo no novo sistema de estacionamento rotativo pago, a Zona Azul de Uberlândia. Nessa fase, os motoristas poderão utilizar as vagas sem cobrança e sem risco de multa para aprender como é que funciona. Os parquímetros com QR Code já começaram a ser instalados em todas as áreas do Zona Sul UD. O sistema vai disponibilizar 3.500 vagas no Hipercentro e em parte dos bairros Martins, Fundinho e Nossa Senhora Aparecida, além de um trecho da Avenida João Naves de Ávila. O estacionamento rotativo retorna depois de 2 anos e foi bem aceito por motoristas que têm dificuldade de encontrar vaga nas áreas centrais. O Uberlândia estava precisando, o Uberlândia está sem vaga, ninguém consegue estacionar, inflacionaram aqui o estacionamento privado, quem tem imóvel aqui no centro não consegue parar. Quem vai usar do comércio aqui não consegue, passou da hora. Foi ótimo ativar a Zona Azul para nós aqui. Quem tem comércio nas áreas centrais também aprova o retorno do estacionamento rotativo. Este comerciante diz que a falta de vagas chega a afastar clientes. Hoje, voltando com o Zona Azul, o nosso prefeito colocando ele para funcionar novamente, vai ajudar bastante o comércio local, porque você vai ter o estacionamento vai ficar separado da rua para o nosso cliente, para que ele possa parar, fazer as compras que ele precisa ser feito, vir na drogaria, às vezes vir em outro comércio e dali ele já vai. O Zona Azul UD vai operar até 31 de agosto em caráter educativo, para que os motoristas se habituem com o sistema sem cobrança de tarifa e sem aplicação de multa. De 1º de setembro ao dia 15, haverá cobrança, porém ainda sem penalidades, mas serão emitidos avisos via SMS para informar ao motorista que o sistema está em fase de adaptação. A partir de 15 de setembro, o sistema começa a funcionar definitivamente, com os parquímetros nos devidos locais de cobrança. Os parquímetros mudaram também. O parquímetro era uma coisa parada, agora nós vamos ter uma coisa móvel, né? Ou seja, super moderna e atualizada. E os parquímetros vão ser utilizados atualmente para nós fazermos exatamente a comunicação, especialmente com aquelas pessoas que estão nos visitando, para que eles saibam exatamente o que tem que fazer para adquirir o Zona Azul. Os valores na Zona Azul UD serão até 15 minutos gratuito, meia hora tarifa de R$ 1,50, 1 hora R$ 3,00, 2 horas R$ 6,00, o tempo máximo. O sistema vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 13. Domingos e feriados não serão cobrados. A gratuidade nas vagas para idosos e pessoas com deficiência será mantida, porém com tempo máximo de 2 horas também. Um carro da Cetran, equipado com câmeras, vai fazer o monitoramento das placas com informações em tempo real para a central de controle. O prefeito Paulo Sérgio falou da importância do rotativo Zona Azul para democratizar e agilizar o estacionamento nas áreas centrais. A Zona Azul já não funciona já há mais de ano e nós estávamos com esse projeto já em andamento. Nós estamos agora colocando em prática, em sintonia com os motoristas e, em especial também, em muita sintonia com os lojistas. Vamos ver na prática como é que vai funcionar, se vai desafogar e se de fato vão ter mais vagas disponíveis para quem precisa estacionar no centro da cidade. Daqui a pouquinho, ó, coladinha aqui com o Minas Urgente, tem Band Mulher com ela, a nossa amiga Ana Paula Lemos, uma elegância em pessoa. Boa tarde para você, Ana. Boa tarde para você também, Bagnete, para todo mundo que acompanha a gente aqui nessa quarta-feira, meiuca de semana. Ó, hoje no Band Mulher a gente vai falar sobre aleitamento materno. A gente está em agosto, né, que é o mês que acontece a campanha Agosto Dourado,
justamente para incentivar, né, conscientização e incentivo ao aleitamento materno. A gente vai conversar com uma pediatra sobre os benefícios da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente vai falar também com uma consultora em amamentação. Já tem essa profissional aí para auxiliar a mãe nesse momento tão especial, mas que pode trazer tantos desafios também. Quarta-feira, Bagnete, é dia de gastronomia e hoje é ao vivo. Vim assim espero, porque a Dani ainda não tinha chegado quando eu vim aqui, mas vai ter. Ela vai ensinar pra gente aqui como faz um espaguete de panqueca. Ela é diferentona, né? Traz umas receitas diferentonas. Eu tava olhando ali, vai mel, vai fruta, kiwi. Eu quero saber como é que é esse espaguete diferentão. Se você de casa aí também quiser aprender, assim como eu, só acompanhar a gente. Estamos grudadinhos aqui no Minas Urgente, é já já. Ô, Ana, sobrou uma beiradinha, guarda pro amigo aqui, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Tá certo, bom programa pra você, daqui a pouquinho coladinho no Minas Urgente, Band Mulher. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento Azulim Perfumes de Casa, limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes, qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Tem algo errado com esse preço aqui. Oi, você deixou... Lindo! Ai, eu sabia, vocês me enganaram, hein? Cadê as câmeras? Câmeras? Que isso? No Marte Minas, todo mundo economiza. Sem pegadinha. Lava-roupas R$19,90. Açúcar 5 quilos R$14,48. Arroz 5 quilos R$16,98. Coxa com sobrecoxa R$7,98. Filé de peito R$15,98. Leite longa-vida R$4,28. Preço baixo de verdade. Vem pro Marte Minas. Oi, aqui é a Sol, sua nova assistente virtual. Tá sabendo que chegou o Achei Araxá, guia com todos os serviços da Prefeitura? Você fica por dentro dos programas e ações e facilita seu dia a dia, com acesso rápido aos serviços. Prático, né? E aí, bora chamar a Sol? Achei Araxá, tudo o que você precisa a um clique. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ah, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. R$115 mil no quarto prêmio? Sabe o que dá pra fazer com esse dinheirão? Dá pra conquistar um Polo Trek, mais uma Honda Bis e ainda sobra R$20 mil pra você fazer o que quiser. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. E com esse dinheiro dá pra você comprar uma moto Honda Pop em cada prêmio. No quarto prêmio tem R$115 mil. Que você pode comprar um Polo Trek, mais uma Honda Bis e ainda sobra R$20 mil na conta. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. No Teatro SESI Minas, a partir das 18 horas, acontece a tão esperada palestra da psicanalista Andréa Vermont. Aprenda a dizer não. O papel do limite na educação dos filhos. Não deixe para a última hora. Nos vemos lá. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe, aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Qualidade está. Minas de volta para falar desse trânsito maluco. O mototaxista morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 motos hoje de manhã em Uberlândia. 2 motos. Imagens do circuito mostraram o momento da colisão. Segundo testemunhas, o mototaxista levava um passageiro sentido centro e, segundo os militares, o passageiro sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pampulha. Já o motorista da outra motociclista, o piloto da outra moto, sofreu vários ferimentos, foi levado ao pronto-socorro da UFO em estado grave. Você está vendo aí. No outro acidente, um jovem de aproximadamente 30 anos ficou gravemente ferido depois de bater o carro em um poste no anel viário. A batida foi tão violenta que o poste partiu ao meio, causando risco
aí a rede de alta tensão, a gente sabe como é que funciona isso. A vítima foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro da UF. 2 acidentes terríveis em Uberlândia. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Você segue com a Ana Paula no nosso Band Mulher. E o nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é quinta-feira, amanhã é dia de Prato de Minas, hein? Você não pode perder. Um forte abraço a todos. Tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da